Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma videoaula para vocês, nesse esquema de atividades remotas que a gente está fazendo aí por causa do recesso do coronavírus, tá? Já aviso já que, infelizmente, eu estou fazendo as coisas de uma maneira um pouco improvisada, né? Então, se não ficar numa excelente qualidade, aí eu peço desculpa para vocês. E bora pro conteúdo. Vamos lá. Essa videoaula aqui é sobre a disciplina de tecnologia mecânica, tá? E essa atividade especificamente é uma atividade que eu gostaria de ter feito com vocês lá no laboratório de informática, lá na PUC. Mas como não é possível, eu vou passar a atividade para vocês fazerem e a ideia é que vocês façam essa atividade em casa e submetam para mim depois a tabela com os cálculos de vocês lá no AVA, tá? Então eu vou submeter próximo de sexta-feira mais ou menos e você tem até o outro domingo para postar. Então dá mais ou menos uns 9 dias aí para você terminar a atividade, tá? A ideia é a seguinte, ó. Quando a gente faz uma medição de rugosidade, a gente tem um conjunto de dados que a gente tem que avaliar. Então deixa eu só mudar a cena aqui. Isso, agora minha cara fica pequenininha dentro do possível aqui no cantinho. E a ideia, pessoal, é que a gente vai ter lá na nossa medição de rugosidade um comprimento total de medição. Então, nosso comprimento está aqui, ó, né? A gente começa medindo aqui no 0 milímetros e nessa medição que eu vou passar para vocês, a gente foi até os 5 milímetros, legal? Então, a gente foi até os 5 milímetros aqui. Aí, esse sinal é o sinal que eu vou passar inteiro para vocês, de 0 a 5. Então, se você for lá no Excel, o que, que você vai ver? Você vai ver aqui o curso de medição em milímetros, que começa no zero, e ele vai até, se eu for lá embaixo, ó, a linha 5002, onde ele termina em 5 milímetros. Tá vendo? Tem vários dados aqui para você se divertir. Aí, na coluna B, a gente tem a medição, e essa medição aqui, ela tá em metros, então 10 a menos 6, 10 a menos 7, enfim. Lembra, é uma medição que contém os dados de rugosidade que a gente quer, mas essa medição também contém os dados de ondulação que a gente quer de alguma forma eliminar, tá? Então, o que, que vai acontecer? Vamos subir lá. Eu vou ter que pegar primeiro, vamos aqui na minha luzinha. Eu vou ter que pegar esse comprimento total de medição que está aqui, ó. Esse, opa, esse comprimento total de medição que a gente tem aqui, até 5 milímetros. E esse comprimento eu vou tirar os primeiros 20%, que são o nosso LV, e os últimos 20%, que são o nosso LF. Como são 5 milímetros, está fácil aqui. A gente sabe que eu vou até 1 milímetro, né? E para baixo de 1 milímetro eu descarto. E como 20% da medição é 1 milímetro, eu sei que esse comprimento de avaliação vai de 1 até 4 milímetros. Tudo que for maior do que 4 milímetros eu também vou descartar. Tá? E meu percurso de avaliação ele está aqui, ó. Agora, o meu comprimento de amostragem ele vai ser 1/5 do percurso de avaliação. Então, eu vou dividir esse percurso de avaliação em 5 pedacinhos, à medida que a minha mão permitir aqui, certo? Esses pedaços têm que ser iguais e cada um desses comprimentos aqui vai ser o nosso comprimento LE, tá certo? Então, o que que acontece? A gente tem lá no nosso Excel a medição de 1 até 4 milímetros e a gente vai dividir isso em 5 partes. Então, a gente tem 3 milímetros. Para dividir em 5 partes, a gente vai fazer cada pedacinho com 0,6 milímetros, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos esconder isso aqui. Então, olha só. Tudo que for menor do que 1 milímetro eu vou descartar. Então, vamos dar uma andada aqui embaixo. Ó. Chegamos aqui em 1 milímetro. Vou começar a minha medição em 1 milímetro. E eu vou até 1,6 milímetros, tá certo? Então, 1,6 milímetros tá aqui. Eu vou parar uma amostra antes, então eu vou parar na linha 1601. E a gente começou a medição na linha. Passei.
1002. Então, a gente sabe aqui, ó, eu vou começar a minha tabela aqui no cantinho, ó. A gente sabe que o meu comprimento de medição 1, o meu comprimento de avaliação 1, de amostragem, na verdade, ele vai da linha 1002 até a linha 1601. E a gente sabe que o segundo, LE2, ele vai da linha 1602 até a linha 2201. O LE3, ele vai da linha 2202 até a linha 2801. O LE4, ele vai da linha 2802 até a linha 3401. E o meu comprimento LE5, ele vai da linha 3402 até a linha 4001. Pronto, tá aqui. Então, se a gente descer lá na linha 4001 para examinar, o que a gente vai encontrar? 4001, tá aqui. 3,99999 milímetros, tá? A próxima amostra aqui seria 4 milímetros que a gente está descartando. Pode ser assim? Pode. Pode incluir a amostra com 4 milímetros também? Pode. Estatisticamente não vai fazer a mínima diferença, tá? Mas a gente está fazendo isso daqui só para manter um número de linhas igual aí para todo mundo. Então, a gente tem algumas medidas que a gente tem que tirar para todos esses intervalos. Eu vou fazer para um intervalo e a ideia é que você faça para todos os outros intervalos aí e aí complete a sua atividade na planilha. Então, a primeira coisa que a gente vai obter é a linha média. E a linha média, ela é nada mais do que a média entre as amostras desse trecho aqui, ó. Então, as nossas amostras, elas estão na coluna B, e a linha média, ela vai ser dada pelo seguinte, ó. Tem o comando, se o Excel está em inglês, é o comando average, se ele está em português, é o comando média, tá? E aí eu peço que você dê uma pesquisada aí, tá? Eu vou fazer com o meu, que não é nem Excel, é o LibreOffice, e está em inglês, e aí você procura a versão em português. Se você ouvir uns gritos, é porque meus vizinhos são meio doidos. Então, vamos lá. Eu tenho o comando average aqui. Coluna B, lembra sempre. Então, eu estou indo de B 1002 até a gente vai usar dois pontos, B 1601. Tá aqui. E deu esta linha média. Legal. Beleza. O que mais que eu vou obter? Bom, a gente tinha os 5 R's lá, que era o RP, o RV, o RZ, o RA e o RQ. E a gente vai fazer cada um deles lentamente. Então, o RP, como que eu calculava o RP, pessoal? O RP, se eu voltar lá no material da aula, você vai ver que tá aqui, ó. O RP, ele é a distância entre a linha média e o máximo pico que eu tenho. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar o máximo, o valor máximo que eu tenho entre B 1002 e B 1601, e eu vou subtrair desse valor máximo a minha linha média, que já está calculada aqui. Deu esse valor, 3,41. Legal. O valor de vale era a mesma coisa, só que para o vale. Então, eu vou ter que calcular o mínimo menos a linha média, tá certo? Ou a linha média menos o mínimo, se você quer que dê positivo. Como a gente quer que dê positivo, para ficar mais bonitinho, a gente vai fazer a linha média menos o valor mínimo da linha B 1002 até B 1601. Tá aqui. 2,52. Tá ótimo. Só corrigir o número de casas desses caras aqui para não ficar feio. Aqui.
Vamos deixar com 3 casas aqui. E o RZ, se você olhar aqui na definição, ele nada mais é do que a soma do RP com RV. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai simplesmente somar o RP com o RV. Tá aqui. Agora, para calcular o RA e o RQ é um pouquinho mais complicado. Por que é um pouquinho mais complicado? Porque aqui na definição do RA, ó, ele usa essa medida ZI. E a medida ZI, ela é a medida entre o pico e a linha média. Ela não é a medida entre o pico e o zero, que é diferente. Se fosse entre o pico e o zero, era só ler o pico. Ou o ponto, né? Ponto e o zero. Mas como é entre o ponto e a linha média, eu tenho que subtrair a linha média de todos os pontos e tirar o módulo antes de somar. Ó. Então, eu vou ter que fazer ponto menos linha média, módulo, e aí eu somo. Como é que a gente faz isso? Eu vou ter que fazer ponto a ponto aqui. Então, a gente está indo da linha 1002 até 1601. Vamos descer lá na linha 1002, que está aqui, ó. E aí a gente só puxa a fórmula. Então, linha 1002, está aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o módulo primeiro. Então, o módulo em inglês é ABS. Do valor do ponto, que é esse valor aqui, menos o valor da linha média desse conjunto, que é esse daqui, ó. Só que tem um porém. Se eu simplesmente der esse comando da forma como tá, o que vai acontecer? Deixa eu só achar aqui de novo. Se eu simplesmente der esse comando da forma como tá, B1002 menos F2, quando eu arrastar essa linha aqui para baixo, o 1002 vai virar 1003, que é o que a gente quer, mas o F2 vai virar F3, que é uma coisa que a gente não quer. Para travar isso, eu vou colocar esses cifrões aqui, antes do F e antes do 2. Antes do F não precisaria, mas a gente vai colocar por segurança. E antes do 2, a gente vai colocar também por quê? Porque quando eu coloco esses cifrões, o cifrão não tem nenhum efeito na fórmula atual que eu estou colocando no Excel, mas quando eu for arrastar essa fórmula para baixo, todo mundo que está com cifrão fica travado. Então, olha só, eu vou arrastar aqui algumas linhas para baixo, ó. O B1002, ele vai virando 1003, 1004, 1005, assim por diante, mas o F2 não muda, tá? Então, eu estou sempre fazendo o número que está aqui, menos aquela média que está numa posição fixa lá em cima. Então, olha só, eu preciso dessa fórmula calculada até a linha 1601. Então, a gente arrasta agora até 1601. Quase 5321. Aqui. Então, tá lá. Vamos voltar lá para cima. E agora eu fiz cada número menos a linha média e tirei o módulo. Mas eu não terminei de calcular a fórmula ainda. Porque olha só, cada número menos a linha média, tira o módulo. Agora eu preciso somar todo mundo e dividir pelo número de linhas. Então, como é que eu somo? Agora eu consigo somar aqui, ó. É o sum. A coluna que a gente estava trabalhando aqui é a coluna C, que está do lado da B, tá vendo? Então, a gente vai fazer de C1002 até C1601, que é o nosso intervalo. E eu vou dividir isso daqui pelo número de linhas. A gente sabe que aqui tem 600 linhas. A gente fez a conta. Mas se você não quiser errar, você pode usar o comando lins no Excel em português ou rows em inglês, que ele vai simplesmente contar o número de linhas de um intervalo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Rows. Opa, errou. Rows de C1002 até C1601. Aqui. Pronto. Então, olha só. Eu já somei todo mundo e dividi pelo número de linhas aqui. Beleza. Tem agora o RQ, pessoal, que a gente precisa calcular também. Vamos dar uma olhada lá no RQ. Aqui. O RQ, olha só.
o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o ponto, subtrair a linha média, em vez de tirar o módulo, eu elevo ao quadrado, somo todo mundo, divido pelo número de linhas e no final tiro a raiz quadrada. É isso que essa fórmula quer dizer, tá? Então a gente vai fazer isso, ó. Eu vou ter que, de novo, trabalhar nas colunas laterais aqui, né? Então, a gente já trabalhou na C lá para a linha 600, lá para a linha 1000, na verdade, 1000 até 1600, tá vendo? E agora a gente vai trabalhar na D. Na C eu fiz o ponto menos a linha média, tirei o módulo. Na D, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto menos a linha média, volta lá para cima, linha média, aperto o F4 já para colocar os dois cifrões aqui pra gente, para não dar errado. Fecha aqui, em vez de tirar o módulo, eu vou elevar ao quadrado. Então tá aqui. E eu tenho que fazer isso daqui para todas as posições até a linha 1601. Então vamos lá. Tá aqui. E é bom você verificar que, olha, o B aqui está mudando, ó, 1596, 97, 98, 99, mas o F está sempre o F2 lá, tá? Então você não está tendo nenhum problema. Aqui, ó, agora eu já subtraí todo mundo da linha média, ele veio ao quadrado. Vamos ver lá na fórmula o que falta fazer. Ó, subtrair da linha média, ele veio ao quadrado. Soma, divide pelo número de linhas e tira a raiz. Então vamos lá. Soma. Agora a gente estava na coluna D, lembra? Então de D 1002 até D 1601. Divide pelo número de linhas, que é rows 1002 a, D 1002 até D 1601. E tira a raiz quadrada disso daqui. Como é que eu faço para tirar a raiz quadrada? Eu vou lá no começo. Eu vou dar um SQRT, que é a raiz quadrada em inglês. Se for em português, provavelmente alguma coisa do tipo raiz ponto quadrada. Ou alguma coisa igualmente feia. E pronto. Tá aqui a nossa fórmula. Olha, o nosso RQ deu 1.01 vezes 10 a menos 6. Pronto, tá aqui. Para finalizar, a gente tinha lá no nosso material essa relação aqui, olha, que o RA ele era equivalente, o RQ é equivalente a 1.25 vezes o RA. Então a gente vai, para entender essa relação, dividir o RQ por RA para ver o que acontece, tá? Então a gente vai pegar RQ dividido por RA, RQ por RA, e vamos ver o que acontece. Se dá esse 1.25 mesmo. Dividido por RA. E olha só, não dá exatamente 1.25. Dá um pouquinho mais. Aqui deu 1.27. E vai depender dos seus dados, tá? Isso aqui não necessariamente vai dar sempre o mesmo número. Então, o que a gente fez? A gente calculou o RP, RV, RZ, RA, RQ e essa relação aqui, ó. Quando a gente está falando em rugosidade, a gente está interessado nessas duas medidas aqui, RA e RQ, mais especificamente o RA. O RA é a medida de referência de rugosidade mais utilizada, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam esse procedimento aqui para os 5 comprimentos de amostragem, e depois que vocês fizerem os 5 comprimentos de amostragem, eu quero que vocês tirem a média do RA e do RQ. Essa média que está aqui embaixo, ela vai ser o RA médio desses 5 intervalos vai ser o RA da sua medição, e o RQ médio desses 5 que você tirou também vai ser o RQ médio da sua medição, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido produtivo para você. Aqui já está explicado a atividade que você tem que fazer, então eu vou disponibilizar os dados para vocês lá no AVA, e aí assim que eu disponibilizar os dados, vocês já conseguem fazer a atividade, tá bom?
Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham realmente gostado, apesar da improvisação que a gente está fazendo aqui. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Muito obrigado, um abração para todo mundo e tchau.